E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? O assunto hoje é taxa de juros, inflação e talvez um dos principais ativos que a gente tem que olhar junto com o petróleo, TI futuro. Como é que isso influencia a bolsa, como é que isso influencia os seus investimentos. Vamos lá? Meu nome é Alexandre Volpax, também conhecido como Stormer, e eu quero agradecer muito a presença de todos aqui comigo hoje mais uma vez. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos que são muito importantes na construção do conhecimento sobre educação financeira e sobre como que a gente pode investir melhor o nosso dinheiro e como que a gente pode entender melhor os ciclos macroeconômicos que acontecem no mundo, até para que a gente decida se a gente vai comprar um título pré-fixado ou um pós-fixado ou se vai ser alguma coisa diferente nessa situação. Bom, vamos por partes. Nós tivemos recentemente aqui no mundo, infelizmente, uma gigantesca abertura na produção de moeda, nos Estados Unidos e em grande parte do mundo. O que acontece para reger o preço das coisas? O preço das coisas ele é regido basicamente por uma lei de oferta e procura. Então, vocês têm muitas pessoas querendo comprar um determinado produto, os preços, com uma oferta cada vez menor daquele produto, o preço daquele produto tende a subir. Ao mesmo tempo, se o dinheiro que nós estamos utilizando, se ele é diluído numa quantidade maior de dinheiro, isso significa que o dinheiro em si perde o seu valor de compra, ele perde a sua capacidade de comprar as coisas. E isso estabelece o processo inflacionário. Então eu preciso que os amigos entendam que toda vez que a gente imprime dinheiro, a gente está aumentando a quantidade de dinheiro circulante, e esse aumento da quantidade de dinheiro circulante faz com que, literalmente, esse dinheiro perca seu valor. Porque o que existe em abundância não tem tanto valor. Então aquilo que abunda não tem tanto valor. Se nós temos uma quantidade de apenas 100 mil dólares circulando no mundo, esses 100 mil dólares vão ter muito mais valor do que se existissem 100 trilhões de dólares circulando no mundo. Muito bem. Dito isso, a gente começa a entender por que o mundo está enfrentando nesse momento uma inflação muito importante. Basicamente, 2/3 dos dólares que estão circulando no planeta Terra hoje foram criados há menos de 2 anos e meio, durante a época da pandemia. Ou seja, era um dinheiro que foi jogado no mercado sem um lastro que significasse que ele realmente deveria estar existindo ali. Então, a gente aumenta radicalmente a nossa base monetária sem um crescimento econômico que sustente isso. Automaticamente, esse dinheiro passa a valer menos e o preço das coisas começa a subir. Porque tu está pagando o sujeito com um dinheiro que tem menos valor, automaticamente as coisas começam a ficar mais caras. Bom, mas o cenário é um pouco mais complicado. Porque por que os americanos acreditaram que a inflação deles seria transitória? Por que o Jerome lá, o presidente do Fed, disse isso? Porque ele achava que na medida em que a economia voltasse a produzir, saindo da pandemia, voltasse a haver um novo aumento na oferta dos produtos, isso equilibraria o desequilíbrio entre compra de produtos e quantidade de produtos circulantes. Então, por isso que ele achou que iria acontecer uma inflação transitória, uma inflação que ia passar rapidinho. Bom, infelizmente isso não aconteceu lá por uma série de motivos, mas talvez o principal motivo seja de que quando eles saíram da pandemia, todas as indústrias americanas não conseguiram recuperar a sua produção. E não conseguiram recuperar a sua produção basicamente por quê? Porque começaram a acontecer gargalos logísticos em todo o planeta. Então a gente teve a China apertando alguns portos de saída, não conseguindo mandar os navios para os diferentes estados e diferentes países, e começou a faltar matéria-prima para produzir as coisas. E isso manteve a inflação mais alta por algum tempo, está mantendo a inflação mais alta por algum tempo, e ao mesmo tempo acontece agora a guerra Rússia e Ucrânia. Mas o que a guerra Rússia e Ucrânia tem a ver com tudo isso, Alexandre? Cara, tudo.
Basicamente porque a Rússia é um dos maiores exportadores de matéria-prima de tudo para o mundo inteiro. E ela, nesse momento, não está podendo mandar nada para ninguém. Ao mesmo tempo, a produção de petróleo e de gás, que vem direto da Rússia, não está rolando legal. E isso significa o quê? Menos matéria-prima. Com menos matéria-prima, os preços ficam mais caros e a inflação perdura. Então a gente tem um cenário inflacionário a nível mundial. Sim, temos um cenário inflacionário mundial que está pressionando as coisas e os valores dos preços para cima, inclusive do petróleo. Então, quando a gente olha, por exemplo, a nossa gasolina e a gente olha basicamente para a nossa situação atual, nós estamos pensando que a gente está inserido dentro do planeta Terra e o planeta Terra está com febre. Digamos que a inflação seria uma febre da economia. Tá, tudo bem. Então a gente injetou muito dinheiro no mundo, esse dinheiro diluiu o seu valor, as coisas começaram a ficar mais caras, a nossa produção caiu muito por causa da pandemia, a oferta, a procura pelos produtos permanece alta, e aí se estabeleceu realmente essa inflação. E agora a gente tem uma guerra que está dificultando a nossa possibilidade de produzir as coisas e ao mesmo tempo dificultando a possibilidade das coisas se movimentarem de maneira adequada. E isso perdura a inflação nesse cenário. Ok. O que o governo pode fazer para conter uma inflação? Semana passada vocês viram que o Jerome, presidente do Fed americano, na reunião dos bancos centrais, confessou que ele não sabia como conter a inflação nos Estados Unidos. Cara, quando o presidente do Banco Central americano, quando o presidente do Fed diz que não sabe como conter a inflação, é porque a coisa tá feia. É porque a coisa tá pesada. A coisa não tá boa. Definitivamente não tá boa. Bom, o que ele deveria fazer? Nós aqui no Brasil, nós estamos muito acostumados a trabalhar com inflação. A gente sabe trabalhar com inflação há muito tempo, porque a gente convive com inflação há muito tempo. A inflação aqui no Brasil é diferente do resto do mundo, porque a inflação aqui no Brasil é residual. Ou seja, o que é uma inflação residual? Digamos que a inflação suba este ano. Subiu 6%, 7% esse ano. Ela automaticamente é arrastada para o ano que vem, mesmo que a gente faça todas as medidas necessárias para contê-la, porque existe uma indexação do salário de todos os funcionários públicos à inflação. O que significa que e o custo do salário público no orçamento brasileiro ele é muito alto, o que significa que, basicamente, a inflação ela se mantém residualmente. Mas a gente sabe tratar bem a inflação porque a gente está acostumado há muito tempo com isso, a gente está acostumado a ver com uma inflação de 5, 6, 7% ao ano, e para nós isso é praticamente peanuts. Para nós isso é praticamente nada, podemos por assim dizer. Só que a nossa economia é muito diferente do resto do mundo. O resto do mundo não está acostumado a trabalhar com uma inflação tão alta assim. Quais que são os efeitos de trabalhar com uma inflação muito alta? Primeiro, quais são os efeitos de trabalhar com uma inflação muito alta? Trabalhar com uma inflação muito alta como a gente vive, a gente sabe que a gente não pode pedir dinheiro emprestado em banco. Se a gente pedir dinheiro emprestado em banco, a gente quebra. O empresário, se ele pede dinheiro emprestado em banco, ele quebra. Então o empresário ele vai usar menos alavancagem, ele vai se alavancar menos. Ele se alavancando menos, ele produz menos empregos. Produzindo menos empregos, a economia anda num ritmo muito mais lento e muito mais travado do que o resto do planeta, que se alavanca e que pega dinheiro emprestado com todo mundo. Então, o primeiro problema da inflação alta é que o empresário não consegue se alavancar para gerar oportunidades de emprego e trabalho para todo mundo ou para mais gente. Esse é o primeiro problema. Segundo problema de uma inflação muito alta, as pessoas mais pobres não conseguem se defender de uma inflação muito alta. As pessoas mais pobres, com uma inflação muito alta, elas não têm dinheiro que produza mais dinheiro para elas, e os preços ficam mais caros, e elas simplesmente começam a passar fome. Talvez a maior causa de desigualdade social no Brasil esteja relacionada à inflação. Esteja relacionada à falta de controle da inflação que o Brasil teve durante muito e muito tempo. Isso produziu um gap, uma distância brutal entre as camadas menos favorecidas com as camadas mais favorecidas da sociedade. Bom, então, quando a gente entende isso, como é que o governo tenta controlar a inflação?
A forma que o governo tem para controlar a inflação, basicamente, é subindo a taxa de juros. Então, quando tu pega uma taxa de juros, e é por isso que é importante a gente entender essa dinâmica da taxa de juros. A taxa de juros hoje é a principal ferramenta utilizada pelos governos, pelos bancos centrais para conter a inflação. Por que isso? Porque se eu tenho uma taxa de juros alta, essa taxa de juros alta, ela faz com que eu literalmente pegue o meu dinheiro, não invista na economia real, não vou abrir uma nova loja, não vou abrir um restaurante, não vou abrir absolutamente nada. Eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou trazer o meu dinheiro para o banco para render pela taxa de juros alta. E isso desaquece a economia. Desaquecendo a economia, a gente realmente tem uma queda na inflação. Ao mesmo tempo, só que isso produz o quê? Isso produz emprego. Isso produz emprego, isso produz recessão. Isso produz uma desaceleração econômica. E ao mesmo tempo recessão. Bom, como é que a gente faz para sair de uma recessão? Sair de um estado de desemprego alto, sair de uma situação em que as pessoas estejam desempregadas e não tenham uma economia circulante ou pujante. A gente reduz a taxa de juros, que é o que a maior parte dos governos fez durante a pandemia, para sair da pandemia. Então, quando tu reduz a taxa de juros e tu tem uma taxa de juros a 2% ao ano, ou mesmo 3% ao ano, as pessoas que têm seu dinheiro no banco pensam, cara, meu dinheiro ficar aqui rendendo 2% ao ano? De maneira alguma. Eu vou abrir um restaurante, vou abrir uma loja, vou abrir alguma coisa nesse cenário, vou abrir uma indústria, porque vai render muito mais do que 2% ao ano. Então isso começa a trazer dinheiro dos bancos para a economia real. E aí com isso nós entendemos por que abaixar a taxa de juros estimula a economia real a gerar empregos e crescer, e subir a taxa de juros trava a economia real e mantém, digamos assim, a inflação contida. Podemos dizer que um cenário de inflação mais alta, mas com taxa de juros real muito alta, é um paraíso para os rentistas, é o paraíso para o cara que quer viver de renda. Sim, os melhores anos que isso aconteceram foram os anos de 2002, 2003, 2004, 2005. Na verdade, o Brasil é o país paraíso dos rentistas. Nós temos a maior taxa de juros real do mundo. O que é taxa de juros real, Stormer? Vamos lá. Se tu tem uma taxa de juros de 5% ao ano, isso é bom ou ruim? As pessoas podem dizer, 5% ao ano é bom. Só que se tu tiver uma inflação de 9%, essa é uma taxa de juros real negativa, porque a inflação está mais alta do que a taxa de juros corrente. Se tu deixar o teu dinheiro investido em taxa de juros, tu vai perder dinheiro para a inflação, tu vai perder poder de compra. Então, uma taxa de juros real, basicamente, é o quanto que aquela taxa de juros te entregou acima da inflação. Acima da inflação. Nós temos a maior taxa de juros real do mundo hoje. E isso acontece pelo fato de que nós estamos com uma inflação de determinado nível com uma taxa de juros bem acima disso. Por que a gente utiliza esse subterfúgio, já que a nossa inflação está praticamente começando a ceder e já se entregando para as cordas? E qual que é a vantagem de manter uma taxa de juros tão alta assim que o governo faz? Bom, a principal vantagem é a seguinte: quando você tem uma taxa de juros muito alta em relação ao resto do mundo, a gente estava vendo taxa de juros no resto do mundo até negativa, né? Em alguns países, Japão era negativo, Suíça era negativo, Alemanha estava negativa, taxa de juros negativa. Por que Japão tinha taxa de juros negativa? O que é uma taxa de juros negativa? Investe aqui neste título do governo japonês e tu ganha menos 1% ao ano. Oh, que delícia, hein? Tu bota o teu dinheiro no título público japonês, rendendo menos 1% ao ano pelos próximos 10 anos. Por que eu faria isso, Stormer? Por que eu botaria o meu dinheiro num tesouro japonês em que eu vou estar menos 1% ao ano de rendimento?
porque eles entendem que se acontecer um crash mundial, se as coisas quebrarem, se acontecer um novo desastre mundial, as quedas podem ser muito maiores do que 1% ao ano. Pode ser uma queda de 20%, 30%, 40%, até mesmo 60% do valor em um ano ou 2 anos, como aconteceu durante a pandemia. E aí, se você tem o seu dinheiro garantido por um governo mais sólido, como o japonês ou como o alemão, perder 1% num ano em que todo mundo perdeu 60%, parece ser um bom negócio. Então, é uma outra política, uma outra ideia, é um outro conceito. Né? Que é, eu não quero perder tanto, eu quero deixar meu dinheiro garantido, que se eu perder só 1% ao ano. Bom, mas voltando aqui para a questão de por que o Brasil tenta manter uma taxa de juros mais alta que o resto do mundo. Digamos que você seja um investidor americano hoje, um investidor americano médio. O investidor americano médio hoje observa uma inflação nos Estados Unidos de 7% ao ano e uma taxa de juros americana de 2%. Ou seja, ele está com juros real negativo. Juros real negativo. Se ele deixar o dinheiro dele rendendo juros, renda fixa, ele vai perder com a inflação e ele vai perder poder econômico. Então, o que ele pode fazer? Ele olha aqui para o Brasil e fala: o Brasil está com 10%, 11% de taxa de juros. Dá um exemplo. Está com 11% de taxa de juros. Eu estou com uma inflação aqui de 7%. O que eu vou fazer? Eu pego meus dólares, levo para o Brasil, transformo meus dólares em real, compro taxa de juros brasileira, pagando IPCA mais 15%, ou pagando eventualmente um 16% ao ano, num período de 2 anos. Tem hoje alguns pagando 16% ao ano, para 2 anos. E aí eu faço um hedge no dólar, para garantir que eu não perca no câmbio. E eu consigo, então, travar uma taxa de juros muito mais alta do que eu conseguiria aqui nos Estados Unidos. Isso se chama carry trade. O carry trade, basicamente, é um trade realizado em que o investidor estrangeiro traz o seu dinheiro ao Brasil, transforma em real, compra tesouro brasileiro, compra taxa de juros brasileira, que é mais alta, faz um hedge no câmbio e com isso ele consegue fazer o seu dinheiro. Qual que é a vantagem para o Brasil? A vantagem para o Brasil é que entram dólares aqui e a gente consegue ter uma relação de câmbio com o dólar muito mais estável. Então o câmbio não dispara. Né? O dólar não explode. No momento que a gente perde carry trade, a gente perdeu isso no ano passado, quando a gente estava com uma taxa de juros de 2,5%. O que aconteceu com o nosso dólar? Uau! Explodiu para 6. Explodiu para 6. E depois, quando voltamos a ter um carry trade legal, o dólar veio, uau, para 4,70. Recuou forte. Por quê? Porque entrou um monte de dólares para fazer esse tipo de trade e conter conter uma taxa de juros adequada para o investidor estrangeiro. Bom, então entendendo isso e compreendendo esse aspecto, a gente começa a ver qual é a sinuca de bico que existe no momento. A sinuca de bico que existe no momento no mundo, basicamente, é que a gente tem um cenário de inflação alta no planeta, produzido realmente por uma dificuldade de suprimentos de matéria-prima, ou seja, a nossa cadeia logística está completamente perturbada e destruída pela guerra, pela pandemia. E ao mesmo tempo, a gente tem, então, que deveríamos elevar a taxa de juros nos diferentes locais. Só tem um problema. Como a gente mencionou, na Europa e nos Estados Unidos, já que as taxas de juros sempre foram historicamente muito baixas, os empresários e as empresas estão altamente endividadas. O que significa que se eles subirem a taxa de juros rápido, o que acontece com as empresas? Quebram. Então, o problema do Jerome, presidente do Fed, é: eu tenho que subir a taxa de juros, mas se eu subir a taxa de juros, eu vou quebrar as empresas e quebro o país. Quebro o país. Mas se eu não subir a taxa de juros, a inflação dispara e a população fica cada vez mais raivosa. Então, o que eu vou fazer? E tem um outro detalhe: se eu subir a taxa de juros, se eu subo a taxa de juros, eu até consigo, sob certos aspectos,
tirar o investidor da economia real e trazer o investidor para a economia, para rentabilizar, para renda, né? Só que não é esse o problema da inflação. O problema da inflação não é que tem muita gente injetando dinheiro na economia, que a economia está superaquecida. A economia não está superaquecida. Pelo contrário, a economia está tonta, parece uma barata tonta. Barata com Rodox. Então, elevar a taxa de juros não necessariamente vai resolver o aspecto da inflação, porque não vai resolver os gargalos logísticos. E aí a gente entende por que o Jerome disse que não sabe o que fazer com a inflação. Porque se ele sobe a taxa de juros, ele quebra muitas empresas, gera mais desemprego e ele entra num processo chamado estagflação. O que é estagflação? Estagflação é uma situação em que tu tem recessão econômica, desemprego e desaquecimento econômico e inflação alta. Uma das piores coisas que pode ser tratadas numa economia. É dificílimo tu resolver uma economia que está em estagflação. Não é fácil. Pelo contrário, é bem complicado. Bom, como que nós vamos nos proteger disso? Como que nós vamos buscar isso? E como que a gente deve entender essa dinâmica toda de elevação de taxa de juros, inflação alta, queda de taxa de juros com uma inflação que vai estar aumentando? Como é que a gente vai fazer isso, basicamente? Isso vamos conversar no próximo vídeo, porque esse aqui já ficou muito longo, 21 minutos. Mas deu para entender a dinâmica. Basicamente, o governo sobe a taxa de juros para produzir uma queda na inflação. Ele sabe que com isso ele desaquece a economia, e desaquecer a economia, a inflação recua. E ao mesmo tempo, a gente sabe que quando nossa economia está muito desaquecida e o governo precisa estimular a economia, ele abaixa a taxa de juros e com isso ele consegue fazer com que as pessoas consigam seus empregos. Essa é a dinâmica principal. Antes de eu entrar especificamente na questão de tesouro público pré-fixado ou pós-fixado, ou este tipo de coisa, eu preciso comentar um efeito que aconteceu na era Trump, que todo mundo dizia que era o famoso Trump Economics. O que foi o Trump Economics? O Trump Economics foi um período nos Estados Unidos que aconteceu uma coisa absurdamente rara, algo que nunca tinha sido visto em toda a história da humanidade. Porque na história da humanidade, à medida que os preços, à medida que o salário médio do americano subia, então o salário médio americano vai subindo e o nível de emprego vai subindo, a inflação subia junto. Porque as pessoas tinham mais dinheiro, podiam comprar mais, elas começavam a comprar mais, os preços começavam a subir. Na era Trump, foi observado o maior salário médio dos Estados Unidos em toda a história. E ao mesmo tempo, descontaram com a inflação, obviamente. E ao mesmo tempo foi observado o maior nível de emprego. Ia chegar a estar em pleno emprego nos Estados Unidos na era Trump. E não havia inflação. Pelo contrário, os preços estavam caindo. E ninguém conseguia entender por que estava acontecendo isso. O salário médio americano subindo, os preços caindo, abrindo a boca de jacaré e simplesmente o pessoal olha assim, cara, mas o que está rolando? As pessoas não estão comprando? Não, as pessoas estavam comprando. O que estava acontecendo ali durante aquela fase foi que, por causa das descobertas tecnológicas produzidas, a produtividade da indústria americana estava entregando mais produtos do que a procura estava crescendo. E como estavam entregando mais produtos, os preços estavam caindo porque havia uma super oferta dos produtos todos em relação à demanda. Então, durante muito tempo, Trump conseguiu sustentar essa movimentação, a política adotada ali. Isso por quê? Porque ele desonerou as empresas, tá? Ele fez um processo de desoneração de impostos das empresas, e esse processo, então, facilitou a produtividade do país. Bom, depois a gente sabe que veio a pandemia queimou ele do ponto de vista pessoal e político com toda a população, aí aconteceu aquela eleição e, bom, a gente sabe o que acabou rolando depois, entrou o Biden nesse momento. E o cenário, então, agora está na situação que estamos vendo. Bom, voltando para um ponto importante, eu queria mostrar esse gráfico aqui para vocês. Isso aqui é o gráfico do Ibovespa. Veja que o gráfico do Ibovespa, gráfico semanal, deixa eu botar até um gráfico mensal aqui que é melhor.
Gráfico mensal do Ibovespa, se a gente afasta ele bem, a gente pensa, cara, o Ibovespa está numa ótima tendência de alta, movimentando de maneira fantástica há muitas e muitas décadas. É comprar Ibovespa e esquecer. O problema, sabe o que é, pessoal? É que este gráfico aqui ele não está descontado por inflação, nem tampouco por dólar. Se a gente dolarizasse esse gráfico, eu vou fazer isso agora, eu vou dolarizar o gráfico. Olha o que vai acontecer com o gráfico do Ibovespa. O gráfico do Ibovespa dolarizado está nesse momento abaixo do nível que estava em 2007, aproximadamente 15 anos atrás. Se eu não utilizasse aqui como indexador o dólar, mas se eu utilizasse, por exemplo, como indexador a própria inflação, eu vou colocar aqui a inflação, então eu vou indexar pela inflação. Tá? Se eu indexar pela inflação, veja que interessante. IPCA e IBGE. Agora, vou dar OK. Indexado. Olha como a gente está exatamente no mesmo nível de 2007. Ou seja, o Ibovespa não se valorizou nos últimos 15 anos, descontando a inflação. 15 anos de inflação em cima. Não é pouco. É muito dinheiro que o cara perdeu se ele comprou apenas BOVA11. Sim, isso é um fato. A inflação, ela destrói o poder de compra das pessoas. A inflação é a forma mais rápida de empobrecer uma população. E para isso nós temos que saber exatamente como é que a gente consegue se proteger disso. E será visto no próximo vídeo.